prevalência do negociado sobre o legislado. Um dos grandes motes, um dos grandes chavões, ou bordões, ou palavras de ordem da reforma trabalhista, desde quando se cogitou em governos anteriores, era a ideia da prevalência do negociado sobre o legislado. Esse é um ponto que eu acho muito interessante dentro dessa minha postura de tentar esclarecer a você, meu aluno, esclarecer a você, cidadão, você, cidadã, você, minha aluna, você, meu colega, você, minha colega, você, meus companheiros de trabalho e todos aqueles que tentam pensar o direito do trabalho no Brasil. Eu tenho que dizer, essa matéria foi objeto de discussão. Se eu repudio muitos aspectos da reforma trabalhista por aspectos de forma, ou seja, que foi inserido no relatório sem uma prévia discussão na academia, no Congresso mesmo, né? Esse ponto aqui, em que pese muita gente discordar, esse ponto foi objeto de negociação. Negociação não, foi objeto de discussão. Houve uma opção política em se fazer, né? A discussão pode ser do déficit democrático no conteúdo, mas não na forma. No resto da parte processual, que há vários aspectos na reforma processual que eu até concordo, né? Mas eu tenho que dizer que no aspecto formal, ou seja, não houve uma discussão prévia, né, com a sociedade como um todo, como se o Congresso pudesse fazer tudo. E isso é algo que não vinha bem na nossa tradição democrática recente. Mas vamos lá. Nós não tínhamos uma previsão específica sobre prevalência do negociado sobre o legislado. Nós tínhamos algumas regras de aplicação decorrentes do princípio da proteção, notadamente no conflito entre normas, buscando sempre a prevalência do que fosse mais benéfico ao trabalhador. Esta é uma noção básica das primeiras aulas de direito individual do trabalho, quando falamos sobre principiologia, não é mesmo? Bem, o sistema precisa ser repensado, né, a partir do novo artigo 611-A. Por quê? Porque se estabeleceu um princípio mesmo da prevalência da autonomia coletiva da vontade sobre o individual. De certa forma, alguns poderiam dizer que isso já se anunciava desde a Constituição de 88. É fato. Eu confesso aos senhores e digo com absoluta liberdade que na minha condição de magistrado, eu sempre tentei prevalecer a autonomia coletiva sobre o individual, mesmo quando, eventualmente, ela não fosse mais benéfica ao trabalhador. Por quê? Porque havia uma ideia de conglobamento, havia uma ideia de que, olha, por que ele abriu mão disso? Foi para poder conseguir outras coisas, pensar em função de adequações setoriais, esse tipo de coisa. Eu sempre fui muito aberto ao respeito à autonomia coletiva da vontade, sem precisar. Mas o fato é que havia divergência, e muita divergência, seja no campo das relações na apreciação ainda no primeiro grau, nos juízes do trabalho monocráticos, seja nos tribunais superiores, né? E agora, porém, nós temos uma disciplina expressa infraconstitucional que estabelece uma prevalência do negociado sobre legislado em determinadas matérias. Quais são? Vamos lá para a tela? É um artigo bem longo, vamos lá? É o 611-A, você abre aí sua CLT, puxa aí o site do Planalto, verifique as CLTs comentadas e anotadas dos nossos colegas aqui e vamos aprender essa matéria. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre 1. Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Ou seja, jornada de trabalho, você tem um patamar civilizatório mínimo na Constituição, o que não estiver expressamente na Constituição pode ser objeto de negociação em matéria de jornada de trabalho. 2. Banco de horas anual. Nesse ponto, se você quiser, você dá uma pausa, verifica lá outro vídeo que gravei sobre os regimes de compensação. Por quê? Porque vemos isso que temos lá campo amplo para atuação na negociação coletiva da vontade e até mesmo, a gente precisa dizer que, confira lá a aula, até no campo individual a questão foi bastante flexibilizada. 3. Intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Aqui é interessantíssimo, por quê? Porque o TST tinha
dito que não era possível suprimir o intervalo entre a jornada, e aí nós tínhamos aquela discussão sobre se o intervalo, se fosse concedido em tempo inferior a 1 a 2 horas, para quem tem trabalhado mais de 6 horas, até 6 horas, vocês lembram de 4, 6, 15 minutos, 6 horas para cima, 1 a 2 horas. Se fosse menos, poderia ter esse campo. Aí se estabeleceu um patamar, né? Perceba que o texto não fala, neste ponto, da supressão do intervalo entre a jornada, né? Mas diz que tem que respeitar um limite mínimo de 30 minutos. Na prática, para empresas que tenham negociação coletiva frequente, a gente tem certeza que esse patamar de 30 minutos mínimo vai ser tomado como diretriz, mas precisa de autonomia coletiva da vontade. Precisa de negociação coletiva. Lembre-se, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, que acabaram com a ultratividade das normas coletivas. Então, a cada campo, nova negociação, inclusive do que for demeritório ao empregado. Vamos lá? Inciso 4. Adesão ao Programa Seguro Emprego, PSE, de que trata a Lei 13.189 de 2015. Ou seja, isso pode ser objeto de norma coletiva, de negociação coletiva. Vamos lá? Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como função de confiança. Isso gera profunda reflexão no campo individual. Perceba que, pensando no enquadramento como função de confiança, isso vai ser um enquadramento para o artigo 62, para não ter limitação da duração do trabalho, e pensando numa prevalência da negociação coletiva, prevalência do negociado sobre o legislado, nós podemos ter, em função de determinadas atividades, empregados de confiança sem limitação de jornada, como previsão legal normativa expressa, né? Perceba, eu digo isso com liberdade, falando também na condição de magistrado, como eu vejo isso na atividade bancária, que é uma atividade que está se repensando no mundo todo e também no Brasil, mas já vemos com muita frequência o indivíduo pensar em quase todos os empregados só como exercendo função de confiança, né? Com teletrabalho, com outras modalidades de contratação. Vamos lá? Perdão, vamos lá. Regulamento empresarial. Regulamento empresarial é algo que, a priori, é estabelecido de maneira lateral pelo empregador, mas pode ser objeto de negociação coletiva que acaba lhe dando maior legitimidade, não é mesmo? Você acaba tendo um lugar de fala diferenciado. Representantes, 7, representantes dos trabalhadores do local de trabalho, confira a pílula que eu gravei, né, sobre a questão da representação no local de trabalho, né, a regulamentação do artigo 11 da Constituição e que também pode ser objeto de negociação coletiva. Mais um ponto. Inciso 8. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Note que todos são dispositivos que, de certa forma, foram trabalhados, mencionados ou relacionados com a reforma trabalhista e tudo diz respeito à duração do trabalho, né? Essa noção de duração do trabalho, fora do que estiver previsto expressamente na Constituição, pode ser objeto de negociação coletiva, né? Vamos lá, inciso 9. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Note e vê esse ponto, você pode também dar outra pausa aqui. Note que uma reforma trabalhista está toda linkada, né? É algo importantíssimo, é uma mudança realmente substancial e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de gravar esses vídeos aqui que são direcionados inicialmente para os nossos alunos no nosso curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do SESC, mas que eu tive autorização, agradeço a direção, para disponibilizar gratuitamente, né, no YouTube. Então, pode ser uma oportunidade para você que ainda não fez o nosso curso fazer o curso conosco, será uma honra tê-lo como nosso aluno, mas também para você, como cidadão, saber isso. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, dê uma olhada lá no outro vídeo, pause aqui, veja lá no vídeo, quando eu falo sobre prêmio, sobre remuneração, né, como isso pode ser modificado do nosso sistema a partir de agora, e esse ponto pode ser objeto de negociação coletiva. E dentro dessa linha, o que se estabelecer lá, a priori, o Poder Judiciário não pode se miscuir. É claro que nós temos polêmicas, nós temos visões em geral, mas o fato é que a diretriz da reforma trabalhista é prevalecer quase de forma absoluta a autonomia coletiva da vontade. Há alguns pontos que não podem ser objeto de negociação, mas isso vai ser em outro
outro vídeo, daqui a pouco você olha aqui, quando acabar esse vídeo, você pode ver o seguinte, né, que ele vai falar sobre isso. E há muito mais. 10. Modalidade de registro de jornada de trabalho. Tudo referente à jornada. Eu vou dizer isso como uma diretriz que você tem que fazer. Tudo que não estiver na Constituição sobre jornada de trabalho pode ser objeto de negociação coletiva e prevalecer o negociado sobre o legislado. Quer ver outro? 11. Troca do dia de feriado. Né? Troca do dia de feriado é, sem sombra de dúvida, algo que já era objeto com frequência de negociações coletivas para verificar o dia mais conveniente, sistemas de compensação. Não está previsto na Constituição? Tranquilamente pode ser objeto de negociação coletiva. Outro aqui que é interessante explicar. Inciso 12. Enquadramento do grau de insalubridade. Aqui, cara, é muito interessante verificar esse elemento. Por quê? Porque, note, não está se abrindo mão do adicional de insalubridade. Mas o adicional de insalubridade ele tem graus, mínimo, médio e máximo, 10%, 20%, 40%. E aí, como é que você faz? Você faz com prova pericial, é verdade. Mas você poderia, um aspecto que seria técnico, já ser objeto de negociação? Pode. Se você considerar constitucional a norma, pode, tranquilamente. Por quê? Porque como isso pode variar, pode ser objeto de algum tipo de polêmica, de interpretação, se pacificaria a interpretação com a negociação coletiva. É claro que é estranho imaginar que algo que normalmente numa prova pericial poderia dar grau máximo, as pessoas já estabelecem lá um grau mínimo ou médio. Sim, mas foi objeto de negociação. Né? É algo que estaria nesse ambiente e não estaria violando norma direta e literal da Constituição. Esse é o grande lance, para você entender esse dispositivo. O grande lance é perceber que não é que ele esteja negando a Constituição. Você pode dizer, não é inconstitucional porque tem lá a proteção contra os danos, contra buscar um meio ambiente de trabalho saudável. É verdade, tem tudo isso lá. Mas a interpretação, e eu estou explicando o dispositivo, né, foi feita no sentido de, se não for previsão expressa ou literal, direta literal, pode negociar. É o caso aqui. Outro aqui. Inciso 13. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Olha só que coisa interessante. Né? Você tinha nesse campo, né, a ideia de que prorrogação de jornada em ambiente de saúde precisava de algum tipo de autorização. Bem, a autonomia coletiva da vontade pode prevalecer sobre isso. Né? Por quê? Porque seria imaginar que o legítimo representante dos trabalhadores seria o sindicato e que ele não teria o medo, a coação difusa da relação de emprego, então da perda do posto de trabalho, e poderia negociar. É algo complicado, não é mesmo? Você imaginar essa situação, principalmente se tivermos sindicatos enfraquecidos. Mas, como não se trata de uma violação direta e literal da Constituição, né, admitiu-se esse ponto. Vamos lá? 4. Inciso 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços eventualmente concedidos em programas de incentivo. Note, meus amigos, as considerações que eu fiz sobre remuneração em vídeo anterior. Né? A questão de prêmios, metas, tudo isso pode ser objeto de negociação coletiva. Já sabemos que o legislador entendeu que esses prêmios não teriam natureza salarial, né? E aí, com isso, nós afastamos toda uma repercussão para efeito de integração ao salário. É um tema que, sem sombra de dúvida, não é favorável ao trabalhador, mas o sistema legal veio a disciplinar dessa forma. E, finalmente, algo que não é novidade nenhuma, né? Inciso 15, participação nos lucros ou resultados da empresa, que sempre foi objeto de negociação coletiva. É interessante compreender esses elementos aqui, porque todo o sistema foi feito para dizer que, se não é previsão legal, ou previsão constitucional direta e literal, pode negociar e deve prevalecer a norma coletiva, mesmo diante de uma norma individual ou contratual, né, mais benéfica. Isso é, digamos assim, as regras de hermenêutica sobre
as normas coletivas vêm nos parágrafos desse dispositivo. Vamos lê-los. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º dessa consolidação. Lembrando, olha, pega a parte lá pega a aula, pausa aqui, vá lá na aula sobre fontes de trabalho que eu falo. A ideia é especificamente que o seu trabalho numa norma coletiva só deve verificar os elementos de validade do negócio jurídico. Ele não se imiscui sobre o conteúdo, se é mais favorável ou menos favorável. Deve, não tendo nenhuma nulidade do ponto de vista dos elementos existenciais, dos elementos essenciais do negócio jurídico, me permita aqui sempre fazer um comercial, veja o meu livro com Pablo Stoso Galiano, o novo curso de Direito Civil, ou o manual, que a gente explica toda a teoria do negócio jurídico, isso vai ajudar muito você na prática. E, nesse ponto, não sendo aspectos do plano da existência ou validade da norma, não se discute o conteúdo. Parágrafo 2º vai dizer o quê? A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua anulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. O que quer dizer isso? Porque é justamente aquela ideia do conglobamento. As pessoas ficavam discutindo o reconhecimento da validade de uma norma coletiva que trazia normas menos favoráveis ao empregado em função das contrapartidas, em função do que é que ele ganhou para fazer isso, né? E aí algumas pessoas exigiam que isso estivesse na norma coletiva para o seu análise. Bem, com a reforma não se discute isso. O campo pode ser do sigilo, pode ser do campo da negociação. O fato é que a norma se interpreta em si mesma. Se ela não tem nenhuma hipótese de violação à norma direta ou literal da Constituição, se ela não tem nenhum vício de forma ou de consentimento, mesmo não sendo favorável ao empregado, ela prevalece, né? Essa é a ideia, né? E você não vai ficar checando quais foram os benefícios para pensar no conteúdo da norma. Parágrafo 3º. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Finalmente, um dispositivo que pode ser interpretado como favorável ao empregado, né? Por quê? Porque aqui é, digamos assim, é uma contrapartida já estabelecida em lei, ou seja, uma contrapartida estabelecida para algo que era de negociação coletiva lá na Constituição, mas que a contrapartida foi estabelecida infraconstitucional. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, redução de salário ou de jornada era algo que era possível por previsão constitucional. E aí se discutia qual é a contrapartida. Lembra do parágrafo 2º que eu falei agora há pouco? Bem, o parágrafo 3º já estabelece um patamar mínimo civilizatório para se aceitar redução de salário ou jornada, né? Que é o quê? A garantia de emprego durante a vigência. Isso aqui vai ser muito interessante, né, para se estabelecer, e acho que é um critério que não deve ser desprezado, não. Acho que é um único dos poucos pontos nessa linha que merece um aplauso de ambos os lados desse mundo bipolar. Vamos falar os dois últimos parágrafos. Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, essa deverá ser igualmente anulada sem repetição do indébito. Isso aqui, cara, é um dispositivo que eu digo assim, quem gato escaldado tem medo de água fria. O parágrafo 4º é um dispositivo, gato escaldado tem medo de água fria. Por quê? Porque aconteceu com muita frequência, discussões em que se ajuizaram ações anulatórias para dizer determinadas cláusulas que seriam abusivas, e o indivíduo, essas cláusulas supostamente abusivas, pode até ter sido abusivas, elas foram num campo de negociação que havia contrapartidas, que haviam dado, e aí o indivíduo queria, não, anula essa, mas o que eu ganhei fica de liberalidade. Não, a ideia é que talvez como uma concepção, num resgate da visão da transação no direito civil, se eu professor de direito civil, posso dizer isso talvez com lugar de fala, com legitimidade, né? A ideia é que você não pode anular cláusulas isoladas. Você tem que anular a transação como um todo.
se houve essa compensação, houve essa cláusula compensatória, ela toda deve ser extinta. Então, isso, de certa forma, preserva a boa-fé. Olha só, tem coisas que eu não posso negar. Se você anula uma cláusula porque considera abusiva, tem que anular todas aquelas que você recebeu em benefício para aceitar essa abusiva. Senão é estimular o fato da pessoa querer em juízo a sua própria torpeza, não é mesmo? E o parágrafo 5º. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenham como objeto a anulação da cláusula de instrumentos. Isso aqui chega a ser irônico para mim, porque eu digo com liberdade na condição de magistrado. Eu vi muitos acordos coletivos ou convenções coletivas sendo firmadas pelos sindicatos e depois o próprio sindicato, seja diretamente, seja assistindo empregados, a pedir anulação da norma que ele mesmo firmou. Esse tipo de coisa é algo que, em determinado momento, se discutiu. Será que seria uma vedação de comportamento contraditório? É um comportamento contraditório que deve ser combatido? Né? Então, isto... A Justiça do Trabalho, a priori, pensando nos tribunais superiores, não viu isso com esses olhos. Mas talvez, com esse dispositivo, mencionando essa hipótese de um litisconsórcio necessário, nós teremos aí um campo amplo para pensar que talvez não seja conveniente essa atuação sindical. Apenas para terminar essa gravaçãozinha, registrar que essas novas diretrizes superam o item 6 do artigo 85, da súmula 85 do TST e o item 2 da súmula 437 do TST, que dizem o seguinte, vamos só lê-los. O item 6 da súmula 85. Não é válido o acordo de compensação de jornada em atividade salubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente na forma do artigo 60 da CLT, dispositivo superado agora por previsão legal específica. E o item 2 do 487 é inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução de intervalo intrajornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública, artigo 71 da CLT e artigo 7º, inciso 22 da Constituição, e fez sua negociação coletiva. A matéria, como dito, está superada, pelo menos no que diz respeito à redução. Sobre a questão da supressão, a priori não. Né? Nós temos lá uma previsão que deve ser garantida no mínimo 30 minutos dentro desse campo da negociação coletiva. Mas esse é um tema que ainda vai dar muito pano para manga na prática.